Então, se eu treinar de segunda a sexta, fazer dieta, tudo perfeito, sábado e domingo eu ter 100% livre, sem atividade física, às vezes até com atividade física, mas sem, né, as preocupações com dieta, eu consigo ter resultados? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Isso é uma pergunta que eu recebo muito dos alunos da consultoria, que sexta que vem, dia 10 de fevereiro, às 6 horas da tarde, vai ter promoção da minha consultoria. Mais informações aqui nos comentários. E é uma pergunta que vocês entendem que é muito ampla, então é que eu estou fazendo um vídeo, estou dedicando, né, pelo menos quase 10 minutos para isso. Por quê? Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, de segunda a sexta, são 5 dias. Caramba, Leandro, hoje o senhor está brilhante hoje, hein? Meu Deus do céu, eu não estou nem acompanhando. Sábado e domingo, 2 dias. Nossa, hoje o menino acordou, tá que tá esse menino. Sim, mas são 7 dias. Vocês entendem que se a gente for dividir aqui, de cabeça, vamos ver se o professor tá bom de matemática de cabeça. 7 dias, 5 dias, vai representar aí quanto? Uns 60%, 70% da nossa semana? Então você entende que fazer 30% não planejado, ou quase isso, é bem relevante? É bastante coisa? Ou seja, é possível ter resultados? Sim. Os melhores? Provavelmente não. Leandrão, qual que é o ponto? Eu não tenho problema em ir um pouco mais lento. Para mim tá tranquilo, não tem essa pressa. Eu só quero continuar evoluindo, mas eu quero ter vida social, eu quero curtir o final de semana. Tá, vamos lá. Vamos analisar um pouquinho melhor. Primeiro ponto, treinamento, segunda a sexta, né? Muitas pessoas já são bem engajadas com isso, eu percebo. E às vezes até treinar no final de semana é legal, é prazeroso, não tem problema, ou eu faço um cardio, né? Então, ok, né? Parte do treino aí, não seria um grande problema você treinar de segunda a sexta e descansar sábado e domingo, né? Uma boa, isso não seria relevante. Agora, vamos falar da parte da dieta, que é onde mais vai pegar, né? O que acontece? Eu expliquei disso, né, no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. Às vezes a gente fala assim, ó, Leandro, eu fiz 80% da dieta e não deu resultado nenhum. Por quê? Vamos lá, 5 refeições no dia. Vamos assumir que eu tenho 500 calorias de déficit calórico. Beleza. Então eu tenho 100 de déficit na primeira refeição, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Então eu fiz a primeira correta, a segunda correta, a terceira correta, a quarta correta, e na quinta eu comi o que deveria e comi mais um hambúrguer. Você concorda que de 5 refeições eu errei só uma refeição, eu acertei em 4? Só que essa refeição que eu errei, eu comi 500 calorias a mais. Ou seja, eu atrapalhei as últimas 4. Leandro, não foi o meu caso. Ainda tomei um sorvete, mais uma Coca-Cola, mais uma batata grande. Então eu estourei 1000 e lá vai fumaça de calorias. Então eu atrapalhei 2 dias de dieta. Então você começa a entender que quando você vai analisar uma dieta, não existe isso de fiz a dieta 80%. Isso é muito subjetivo. Ah, eu fiz 4 refeições certas e uma errada. Mas essa errada pode ser um rodízio que colocou 2 dias a perder. Então quando a gente coloca um final de semana livre, 100% livre, não sei, como é que é o de vocês? Porque eu sou uma pessoa bem engajada, assim, com dieta, eu como saudável, eu curto comer saudável. Eu como salada todo dia, eu como fruta todo dia, eu bato proteína todo dia, eu sou igual o Floquinhos, eu como todo dia o dia inteiro. Vem aqui, eu tava no sol, papai, porque eu tô quentinho, papai. Então, para mim um final de semana, por exemplo, eu vou acordar, eu tô em casa, o meu café da manhã vai ser igual da semana, porque me dá prazer. Se o meu almoço for em casa, vai ser igual. E aí, de repente, na janta eu vou comer alguma coisa, só que eu não sou um cara de comer pizza e comer hambúrguer. Então eu vou comer uma comida japonesa, tô evitando ir em rodízio para realmente não comer a mais, é provado isso, tá? Todo mundo que vai em rodízio come 30% a mais do que comeria em situações regulares. Ou seja, o rodízio virou engorda porco. Não estou dizendo que é ruim não, tá? Fantástico. Só temos que tomar cuidado, lembrar disso. E aí, eu acabo indo num japonês que não é rodízio, eu não vou muito em churrascaria, então eu vou lá, peço um prato com uma carne. Então você entende que é muito diferente o meu final de semana livre do que de um cara que gosta de acordar de manhã e comer um saco de pão de queijo e uma coca de 1 litro? Entendi. Isso eu nunca vou fazer. Vocês nunca vão me ver fazendo isso. É abissal para mim. Então esse que é o ponto. Quando a gente deixa com uma amplitude muito grande, né, liberdade requer responsabilidade. Talvez você até já ouviu essa frase. Se não ouviu, primeira vez e leva para a sua vida. Quanto mais liberdade a gente tem, mais responsabilidade a gente tem que ter. Porém, existe uma outra coisa muito importante. Nós temos 2 fases na nossa vida, fase de criação e fase de manutenção.
Então sabe quando você está ali no começo da sua vida profissional e aí você de repente está fazendo faculdade, está trabalhando, ganhando um salário mínimo que você usa para pagar a faculdade, então você não tem tempo, você não tem dinheiro, você não tem saúde porque você não dorme, não come direito, mas você está em prol de um objetivo e aí você se forma, e aí você estuda mais um pouquinho, e aí você melhora o seu emprego, e aí acaba o estudo, e aí você começa a ter alguns clientes, você começa a progredir na sua carreira, aí o seu salário aumenta 10 vezes e você não paga mais faculdade, aí você, ao invés de trabalhar e estudar, você, já vai ali para, trabalho agora 7 horas por dia, então eu tenho tempo livre, eu tenho dinheiro para ter uma alimentação boa e assim sucessivamente, fase de manutenção. Na fase de criação a gente se doa muito e ganha pouco. Numa fase de manutenção, se a de criação foi bem feita, é lógico, nós temos um retorno muito grande se esforçando menos. Então é muito diferente eu querer manter esse físico com uma rotina X e eu querer chegar nesse físico com essa mesma rotina. Então, o que eu falo para vocês? Se dediquem por um tempo, porque vai valer a pena lá na frente. Se você tem um filho, você não tem que falar para o seu filho, poxa, estuda, se dedica mesmo, porque lá na frente você vai ficar de boa. Então, eu aqui vou tratar vocês então igual filhos de ferro, né? Se dediquem ali 2, 3 anos da vida de vocês, parece muito, uma faculdade é 4, para o cara trabalhar o resto da vida, não é? Então se dedica ali, às vezes 2 anos, bem certinho, abre mão, faz o final de semana, porque quando você entrar numa fase de manutenção, você vai poder ter sim o final de semana livre. O meu final de semana é livre, certo? Antes você ingere bebida alcoólica? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, nada exagerado, gosto de vinho, né? Toma ali meia garrafa, uma garrafa de vinho, gosto de caipirinha, só tomo essas 2 bebidas, você me vê tomando outra coisa é porque eu fui, me empurraram isso, mas eu ingiro álcool, tranquilo, não é exagerado, por quê? Porque o meu estilo de vida de anos para trás não deixou eu ser alcoólatra, não é mesmo? Então, quando você faz 2 anos certo, você condiciona o seu corpo a algumas coisas, por exemplo, acordar e fazer um bom café da manhã, não vai comer pão de queijo e Coca-Cola, porque nos últimos 2 anos você não fez isso, então você não sente essa vontade. E aí você começa a ter bons hábitos instintivos e você sai, come, bebe, vai num churrasco, tranquilo. Meu final de semana é bem livre. Vou ser atleta assim? Não. Quero ser atleta assim? Não quero, não tenho interesse. Eu tenho interesse de ter uma vida onde eu tenha um shape que eu olhe e goste, né? Eu sei que poderia ser melhor, beleza, mas eu não odeio a minha forma física como já foi, né? Já fui obeso. Eu tenho uma vida social muito top, curto com a minha família, né, com a minha namorada, tá tudo certinho. E de segunda a sexta eu cravo um pouco mais o pé, né, faço direitinho. Final de semana eu gosto de treinar, fazer cardio, coisas normais, enfim. Para mim, né, eu digo instintivas para mim. Então, dá para ter um final de semana livre? Dá. Se você quiser manter o seu shape e você tem bom senso, numa boa. Você tem conhecimento? Numa boa. Você vai fazer boas escolhas? Numa boa. Se você é um iniciante e você fizer isso, você vai ter resultado? Vai. Por quê? Porque você é um iniciante. Então, para quem não tem nada, metade é o dobro. Está fazendo 5 dias, não fazia nenhum? Beleza. Só que o intermediário, para ele virar avançado, com o final de semana livre, é complicado, tá? É melhor fazer o quê? Uma refeição livre por semana, e nessa refeição livre, você pode realmente comer à vontade, porque você não tem tempo hábil para arregaçar. Leandro, você não me conhece. Não importa, não preciso te conhecer. Se você fizer 6 dias e meios perfeitos, tá? Refeição livre é para quem merece, não é para quem quer. Cara, não fez dieta, quer fazer refeição livre? Ué, então dá uma bica para cima e tá tudo certo. Agora, você fez 6 dias e meios perfeitos, uma refeição você pode comer à vontade que não vai te atrapalhar. Treinou perfeito, fez dieta perfeita, você merece e fique livre, certo? Leandro, mas eu vejo os atletas que os coaches determinam, né? Eu quero 2 hambúrgueres do Madeiro, não pode ser de... Mas ali não é o teu caso, certo? Esquece ali. Ali é legal a gente se inspirar no atleta, pegar o espírito dele, não copiar a rotina, ok? Vamos falar um pouquinho sobre álcool, então? Eu acho que é bem pertinente isso, muitos, né, gostam de beber, então eu vou deixar aqui um vídeo com uma indicação das bebidas alcoólicas menos calóricas. Assim, caso você for beber, pelo menos use o que tem menos calorias para que você não coloque muito a perder do seu físico e do seu resultado. Dá uma conferida aqui.